Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo por aqui, está sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Hoje uma entrevista interessante demais, como de sorte tem sido todas as entrevistas que nós fazemos aqui no nosso Visão Geral. Mas às vezes, você abre o jornal, por exemplo, você nem vai ver notícia, você já vai direto lá na coluna social. Muita gente vai lá para ver se a foto dela tá lá. Pois é. Eu vou conversar aqui com a jornalista e colunista social Neuza Leoncini, uma das mais conhecidas da cidade de Campinas, da região metropolitana, passando por vários órgãos de comunicação, e hoje me dá o prazer da entrevista. Tudo bem, Neuza? Prazer recebê-la aqui, querida. Prazer é todo meu, Alberto. Olha, entrevistar é uma coisa, agora ser entrevistada dá sempre aquele frio na barriga. Olha, interessante você falou isso aí. Você sabe que eu gosto de ser entrevistado. Gosta? É, gosto de entrevistar também, mas eu gosto de ser entrevistado porque... Em algumas situações, em algumas entrevistas, eu falo exatamente o que eu tenho vontade de falar. Sabe? E como entrevistador, por vezes a gente se prende um pouquinho a uma determinada pauta, até para não influenciar a pessoa que está sendo entrevistada. Mas você é muito entrevistada também, não é? Ah, mais ou menos, né? Não é assim, eu não sou tão entrevistado quanto você, lógico, né? Mas... Você é muito mais, você entrevista muito mais do que é entrevistada. Eu entrevisto muito mais do que ser entrevistada. Ah, legal. Na verdade, é isso daí. Olha, a Neuza Leoncini, ela é tão famosa, e o nome dela, assim, é tão forte que, certa feita, eu estava fazendo um programa de rádio e uma pessoa me disse, quem está falando aqui é o fulano de tal, mas o nome era parecido com Leoncini, né? Rodrigo alguma coisa. Aí eu peguei e falei, Rodrigo Leoncini, você é parente da Neuza? Não, eu não sou Leoncini. Quer dizer, já vem naturalmente. A tua caminhada é muito bonita e muito grande também, né, Neuza? Olha, Alberto, eu não sei se a minha caminhada, eu sinceramente sei nada de modéstia, se é bonito ou não é bonito. Eu só sei que ela existiu, está existindo, entendeu? Sem dúvida. Eu não pretendia jamais ser jornalista, nunca me passou pela cabeça. Naquela época que adolescente, eu pensei em todas as profissões. Mas eu nem sabia o que era jornalismo, de Guaxupé, mineira, né? Não entendia nada disso lá. Em Guaxupé não tinha jornal nenhum, né? E, na verdade, eu entrei nesse ramo do jornalismo. Eu confesso para você, para quem quiser ouvir minha história, não tem nada de grandes novidades. Para pagar a conta da minha faculdade de Direito. Porque eu queria ser juíza. E meu pai não poderia bancar o meu curso, vida apertada, tanto quanto eu hoje. E você não fez o curso de Direito? Fez. Eu fiz o curso de Direito com o objetivo de ralar, de estudar para poder ser juíza. Né? Mas quando foi, como eu falei para você, quando eu consegui esse emprego no Diário do Povo, para trabalhar com a dona Beatriz Moreira, para pagar a conta, eu comecei a me apaixonar pelo jornalismo. Você entendeu? Você não foi juíza, mas você foi juíza de si próprio, porque você emitia suas opiniões, não é? Você dava suas sentenças. Você sabe que aí quando eu estava no último ano, eu pensei comigo, provavelmente eu não vou sair do jornalismo, porque aí eu já estava no Correio Popular. Estava criando suplemento, cadernos. Daí muito forte naquela época já, né? O jornal escrito. Aí eu pensei assim, o que eu preciso para então ser uma jornalista respeitada, escrever bem. E aonde eu vou aprender a escrever bem? Voltei para a faculdade e fiz português e francês. Que coisa, deixa eu falar um pouquinho aqui de você. Olha, a Neuza Leoncini, gente, jornalista com vasta experiência no segmento de comunicação, trabalhou por 29 anos no Correio Popular, criou e editou a coluna Social Zoom. Ainda no Correio, idealizou e editou diversos cadernos e colunas de gastronomia, eventos, benemerência, turismo, moda, beleza, comportamento, entre outras, né, editorias. E atualmente apresenta o programa Estilo e Elegância, Sala de Visitas, com o Neuza Leoncini, no Canal 8 da TV Comunitária de Campinas. Semanalmente apresenta a coluna própria na Rádio CBN, vez ou outra eu tenho oportunidade de acompanhar. E na mídia impressa edita colunas nas revistas Prado, Infocus, Campinas Café, 4 Stagione e Jornal do Castelo, que aliás você trouxe aqui a edição que saiu do forno agora, né? Tá quentinha, de casa, né? Tava eu falei, vou levar para o Alberto. Mas aqui não está dizendo que você fez direito e nem que você fez português. Eu acho que ficou, sabe o quê? Quando eu passei o meu currículo,
Até o Cris falou assim, o Cris e a Jussara, que organizava, sim. tinha tanta coisa que não coube, né? Mas, Entendi. na verdade, eu fiz direito, fiz português e francês, fiz curso de italiano, fiz vários cursos. Que maravilha. E isso foi bom, porque me deu uma facilidade muito grande para escrever, lógico. Eu tenho um raciocínio assim, jurídico instantâneo, porque a minha faculdade era uma faculdade bem pesada naquela época. Sei. Tive professores maravilhosos e exigentes, e fui uma aluna muito boa. Então, Muito isso ajudou a ser no jornalismo. Então, você fala quantos idiomas? Eu falo francês porque fiz o curso de francês. Francês eu também falo, bonjour. Bonjour. Eu falo inglês porque estudei bastante tempo. Minha filha casou-se com um canadense, mora no Canadá, vou muito para lá, então eu tenho que falar. E falo italiano porque meu marido é italiano, então eu fiz um curso de 3 anos de italiano. Que maravilha, hein? Muito bem. Eu falo vários, mas todos em português, né? Mas o que eu deslancho mesmo é em português. É bom. Aliás, se você já souber falar o português bem, não corretamente, porque corretamente, eu não sei se... Corretamente você vira Jânio Quadros. Aí sem dúvida, né? Era realmente bonito ouvi-lo falar, falar, porque né? quilo. Filo porque quilo, é verdade. E acho que é uma língua muito bonita, uma língua muito difícil, mas enfim... Você se identificou mesmo agora, é o momento que você mais curte de toda essa sua trajetória, de todos os segmentos do jornalismo e tal. O jornalismo do colunismo social é o que mais você gostou, por exemplo? Eu não me considero uma colunista social, Alberto, embora eu fui colunista social por acaso. Quando eu entrei no Diário do Povo, eu fazia o caderno da dona Beatriz Roxo Moreira, que já faleceu. Era um caderno para mulher. Aí o Correio me convidou para ir para lá, através da colunista social, que era a Ucha Mendonça de Barros. Naquele tempo, o colunismo estava florescendo. E eu fui para lá para fazer uma página que chamava-se Correio Ilustrado, que eram assuntos diversificados, e entrava uma coluna social da Ucha. E um dia, só para resumir, a diretoria falou para a Ucha que ela escolhesse ou a agência dela de turismo ou ficar no jornal, porque ela já estava com uma agência próxima. E ela escolheu a agência. E eu fiquei procurando um colunista social. E o Correio vetava. Todo mundo que eu apontava, não, esse não, aquele não, tal. Era uma época de uma diretoria, assim, muito circunspecta e tudo. E eu já estava ficando meio aflita com aquilo, porque tinha muita notícia de benemerência e as ações sociais pediam muito notícia. E eu já estava fazendo para a Ucha, eu falei, quer saber, eu vou fazer eu mesmo. E fiz. Foi assim que eu entrei. Mas era 2 vezes por semana a coluna social. O colunista social da época era outra pessoa. Não tinha nada a ver com o Hugo Galo Mantelato, que você conheceu, sim, lógico. Com certeza. Então, o Hugo era muito reverente, muito engraçado e tudo. E o Hugo, uma vez, a diretoria se reuniu e vetou algumas pessoas que não podiam sair no jornal. Umas porque havia muita repetição de fonte. A gente entende as razões, você entende, né? Outras porque não... Eu achei, não tem nada com isso, razoável. O jornal não é meu, né? Então, mas o Hugo era irreverente, ele não deu nem bola. E aí? E daí, pra você ter uma ideia, a minha filha estava com 3 meses de idade. Hoje ela está casada, já tem uma filha de 8, você vê quanto tempo. E eu cheguei para o Hugo e falei para ele, Hugo, pelo amor de Deus, respeite a diretoria, porque vai sobrar para mim isso daí. Ele falou, imagina, tal. E não deu outra. E sobrou mesmo. E sobrou. Aí o Paulo Escofro, que era diretor da época... Paulo Escofro, grande Paulo Escofro, meu amigo também. Paulo Escofro chegou, que era diretor da época, e falou... Ele me chamava de Neuzoca, foi um apelido que eu não lembro. Ele falou para mim, olha, você vai ter que assumir a coluna social e é pegar ou largar. Eu tinha que trabalhar, eu estava tinha um começo de vida, de casado. Mas eu acho que foi uma das coisas boas que aconteceram, porque você acabou desenvolvendo assim um caminho extremamente vencedor. Mas foi sofrido. Eu vou explicar para você, que eu acho assim, se você me der a oportunidade de eu contar esse episódio... Tudo bem, posso? Dá uma acelerada, senão não consigo perguntar um monte de coisa que eu quero te perguntar. Então tá bom, eu vou bem rápido. Quando eu peguei, Alberto, essa coluna, Milton Abrão era o ícone da cidade. Milton Abrão. Ele era o grande colunista. Sabe qual foi o desafio que o Correio me deu? A imposição? Você tem que ter audiência ou igual ou melhor do que a do Jamil. Só, eu falei, nada como mais. que eu vou fazer isso? Aí foi quando eu criei
as notícias políticas dentro da coluna. Foi a minha salvação. Ah, tá. Você introduziu, você mesclou política na coluna social. Eu chegou... No final, quase da minha carreira, eu tinha uma faixa de 30% de notícia social e o resto era notícias hoje não variadas. Existe, não. Hoje existe a coluna da política, né? Tem várias colunas políticas. O social hoje tá até muito mais light, não tá, não? A coluna social hoje não existe mais. Exatamente. Não existe. Ela não existe, mas ela não está muito Não. diferente. Literalmente, eu vou explicar para você por quê. Depois que veio selfie, redes sociais, etc., as tribos, elas mesmas fazem suas colunas. Você tem que fazer uma coluna de eventos. Nós vamos falar sobre isso aí já. Aliás, eu entrevistei aqui outro dia o Almir, né? O Almir Reis, que é também um ícone desse segmento. E vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para ele logo no começo. Até onde a notícia deixa de ser notícia e passa a ser fofoca no colunismo social? Bom, para começar, eu acho que fofoca, hoje fofoca, você só faz de artista e pessoas emblemáticas que têm uma visibilidade geral, um governador de estado, um presidente, não adianta, etc. Né? Não Porque o que adianta você fazer uma fofoca? Eu vou citar um nome fictício, da Isabela Albuquerque de Andrade Silva. Você conhece? Não. Conhece? O que interessa? Então, isso não se faz mais. Tá. Esse colunismo de fofoca de antigamente era quando Campinas era quase uma província pequena. Todo mundo conhecia era outra todo mundo, coisa, exatamente. entendeu? Hoje você não faz isso. Então, se você vai dar uma notícia, você tem que dar uma notícia de uma celebridade, de uma grande estrela, porque é uma bobagem isso, você fazer uma fofoca de uma pessoa que ela é conhecida só no grupinho dela. Mas em relação à classe artística, vários programas de televisão que fazem isso, como é que você vê isso? Só exclusivamente pelo lado da audiência? Isso é feito só em razão da audiência? Eu tenho certeza que é em razão da audiência. Eu acho que isso aí é um gancho para a audiência, que você cria 1000 notícias e às vezes até aquele artista que ele é vamos dizer, a pessoa que está sendo feita a fofoca dele, muitas vezes ele pode ganhar, ele ganha espaço, né? Você vê quantas notícias que o Trump não colocou para ganhar espaço, sem dúvida. Para ele vazar essa mídia, ele criou uma série de notícias, fake notícia, né? Sem dúvida. O pós-verdade. E já que você falou de internet, hoje eu costumo dizer que qualquer pessoa vira apresentador, apresentadora, cinegrafista, enfim, e é uma coisa assim muito séria, né? A gente brinca, fulano de tal é um cinegrafista, que ele pega aquela câmera do smartphone dele e tal, e a arte efetiva do cinegrafista é uma coisa muito séria, né? Você estava olhando muito para mim aqui, mas você não viu o que os nossos cinegrafistas estavam fazendo aqui com determinadas tomadas, algumas coisas. Quer dizer, isso vem muito da criatividade. Então o cara coloca lá ele faz uma selfie assim, começa a filmar e já virou notícia. Ali ele virou artista, porque ele é o apresentador, ele é o próprio cinegrafista. Como é que você vê esse crescimento dessas mídias sociais? Eu acho que não há mais como dissociá-las, né? Não tem como mais você falar, até de estrelar determinadas pessoas sem você vincular essa mídia. Olha, social. Eu acho assim, as mídias sociais, elas vieram realmente para ficar, é inegável isso, não adianta querer fugir. Quem mais está sofrendo, não sou eu que digo, o mundo inteiro sabe, é o jornal papel. Jornal papel. O jornal papel diário. E por que o jornal papel diário? Porque ele nasce amanhecido, ele nasce defasado. Porque é impossível você furar uma internet, você furar uma rede social, não tem como, tá certo? O rádio, o que ele tinha que perder, ele já perdeu na época quando surgiu a televisão. Lembra? Quando surgiu a televisão, o rádio vai acabar. Mas não acabou, né? Então, o que ele tinha que perder, ele perdeu. Então, o rádio ainda, ele está no ponto que ele está e as pessoas gostam do rádio, está dentro do carro, do automóvel, mesmo que está em casa, ele está no espaço dele. Ele está na internet, porque você está lá, ouve, você pode ouvir e tal. Já a televisão, ela também... Há uma perda para a própria televisão, óbvio, em razão da mídia social, mas ela ainda se mantém. Na minha opinião, as revistas também se mantêm, até quando não se sabe,
porque você está num consultório médico ou você está num outro lugar, você está lendo a revista ali na sua mão, você vai folhear. E a revista tem uma vantagem em relação a tudo, que a revista é uma retrospectiva imediata, na hora que você quiser, dos fatos dos últimos 15 dias, por exemplo. Ela então, dura muito, em geral, um mês até. Tem a revista mensal. Até bimensal, né? Você sabe que eu me lembro, há muitos anos, uns 12 anos mais ou menos, eu acordei de madrugada, a gente que é jornalista, você perde o sono, você sabe disso, né? Perde o sono. Eu acordei e o dono da CNN estava falando, estava o boom da internet, e perguntaram o que ia acontecer com os jornais diários. A pergunta era específica. O jornal... Ele disse o seguinte, olha, o jornal diário, como transporte da notícia, vai acabar. Ele é tal qual as carroças e os cavalos e os burros. Os cavalos, as carroças e os burros não morreram, né? Mas deixaram de ser transporte de mercadoria. Então, eu acho que a condenação fundamental é o quê? É o jornal diário que transporta a notícia diária. Por isso você falou das revistas. As revistas, elas estão te passando uma mensagem atemporal. Atemporal, exatamente. Tá certo? Então, tanto faz, se eu escrevo uma matéria de moda atual, exemplo, a coleção de 2017 de Dior, você pode ver hoje, como ver daqui a um mês. Ela tem um tempo. Tem uma coisa, sabe, Neuza, é muito interessante isso, né? E é um exercício, sobretudo para aquelas empresas de comunicação que querem buscar posicionamento dentro do cenário, seja ele político, social, esportivo, e o meu caso era muito mais esportivo, porque eu trabalhei muito tempo, né, no rádio esportivo, e eu dizia muito a todos os componentes da minha equipe de esportes: não se preocupem em dar o furo na notícia. Não se preocupem, porque hoje não adianta, você não consegue vencer um Facebook, você não consegue vencer um Instagram, não consegue vencer. Aliás, os veículos estão indo atrás. Atrás, exatamente. No entanto, Neuza, meus queridos amigos, eu dizia a todos os meus componentes da equipe o seguinte: o mais importante é a visão que você tem sobre determinado fato. Então, o fato foi divulgado, sei lá por quem, não importa. Mas o importante é que a pessoa procure no DAI ou você para ver a sua opinião. Deixa eu ver o que a Neuza Leoncini pensa a respeito. Era isso que eu queria falar para você, Alberto. A rede, a internet, as redes sociais, elas são anônimas de um certo modo. Quem é que está falando? Quem está dizendo isso? É onde nós, como profissionais, entramos. Nós damos credibilidade à notícia. Nós interpretamos a notícia. Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu tenho vários seguidores no Facebook e eu tenho uma resposta muito boa, porque eu interpreto a notícia, eu dou a minha opinião. Nem sempre é a dos outros, mas é uma opinião que é formatada numa linguagem. Suas opiniões são bem salgadas, né? Eu sou um pouco... Sobretudo do lado político. Eu sou um pouco ácida, assim, às vezes até... Mas eu acho até interessante isso. Mas é a minha personalidade, né? É difícil você não conter a personalidade, né? Eu também tenho, quando eu emito os meus pontos de vista acerca de determinados assuntos, sobretudo esportivos, eu os defendo. Claro que também não sou poste, eu mudo de opinião caso eu encontre exatamente o caminho da verdade, esse negócio todo, de repente a gente tem isso aí. Já que você falou sobre fonte, eu vou te perguntar um negócio que você vai responder no próximo bloco. Tudo bem. O seguinte, se você der uma notícia e você tem o direito inabalável de não revelar a fonte, tá certo? Certo. Mas se você for processado por aquela pessoa e isso for às barras de um tribunal, você será obrigado a revelar a fonte? Vamos lá, eu perguntei a você o seguinte, existe o direito inabalável do jornalista de não revelar a fonte, mas se você fala algo de uma determinada pessoa e essa pessoa te move um processo e a coisa vai para a justiça, lá na justiça, você é obrigado a falar quem é que te informou, quem é que te deu a fonte, não? Não, você não é obrigado a falar quem é a fonte, porque é o resguardo da fonte, é um direito do jornalismo. Tá. Então, o que acontece? Se, por exemplo, eu falo alguma coisa que não seja calúnia, injúria, difamação, porque daí cabe um processo penal. Tá. Aí cabe um processo penal, vai para a justiça penal. Mas algo, vamos dizer, algo sutil, algo, enfim, que incomodou, que prejudicou a sua imagem,
mas e que é uma mentira. Você, então, tem todo o direito de falar, não, isso que você falou é mentira. Eu não sou obrigada a provar que é verdade, nem sou obrigada a dar a fonte. Mas você é obrigada a me abrir um espaço, então? Eu abri um espaço no mesmo local. Quando era a época do jornal, com a mesma formatação até das letras e naquele mesmo lugar, com a mesma visibilidade. Entendeu? Tá. Desmentindo. O Alberto está me desmentindo a notícia, que não é verdade e tal. E eu não sou obrigada. Mesmo porque, se a gente fosse obrigada a dar a fonte, você não trabalha. Você não acha a fonte. Você não acharia a fonte. Entendi. Você vê, só para... eu falo muito, né? Mas não, eu vou só falar um episódio interessante. Na época do Collor, eu tinha uma fonte poderosa lá em Brasília. Era um general que era uma pessoa boníssima, uma pessoa muito bem centrada. E ele esteve aqui em Campinas, ele gostava muito do meu trabalho, ele foi embora e, imagina você, ele me passava notícia por telefone, notícias de primeira. E um dia, o Collor veio a Campinas e uma pessoa de uma televisão chegou por um diretor meu, falou, escuta, mas como é que a sua colunista consegue me furar? O jornal consegue furar a televisão. Olha aí. Ele falou, não sei, ela tem uma fonte aí, falei, era verdade, né? Realmente eu dei muita notícia de primeira mão. Mas então, você sabe, você falou assim, hoje é inadmissível um jornal furar. Hoje não existe. Muito bem. Não existe. Hoje mas existe. Lá atrás, há algum tempo, eu me lembro, porque quando estava também dando os meus primeiros passos no Rádio Esportivo de Campinas, tive um diretor maravilhoso, né, querido Walter Abrucês, que é de Mugimirim, né, que trabalhou aqui muito tempo como pseudônimo de Walter Luiz. Meu querido Walter, responsável inclusive por estar no rádio, na televisão, não televisão nem tanto, mas no rádio, foi ele que me encaminhou. O Walter falava assim, eu não era repórter, mas ele falava para os repórteres, eu não me conformo, vocês tomaram um furo do jornal. Quer dizer, então isso é uma coisa assim, lá atrás era mais ou menos interessante. O furo tinha uma dimensão totalmente diferente de hoje, o que não quer dizer que, às vezes, você tendo um site de credibilidade e você possa dar um furo antes de todo mundo. Mas isso já é para quem está no nível nacional, entendeu? Sem dúvida. Por exemplo, o antagonista do Diogo Mainardi, lá do pessoal, eles dão muito furo, eles dão a notícia na frente. Diogo Mainardi, por sinal, é fantástico, né? É fantástico, eu adoro. Ô Neuza, tem muita coisa que você sabe que você vai levar pro túmulo? Nossa Senhora. Eu costumo brincar que já de idade eu já estou no terceiro decanato. Eu falo assim, mas não sei se é a melhor idade, mas é a última, vamos aproveitar. Melhor idade Estados Unidos. Vou dizer uma coisa para você. Se eu tiver coragem e não tiver preguiça, escrever um livro das coisas que eu sei, eu tenho que pegar o avião e ir embora para o Canadá imediatamente. Eu nunca vi. Porque na minha época de colunista, você ficava sabendo da vida de todo mundo, entendeu? Era muita coisa ali. E aonde que você ficava sabendo? Você ficava sabendo nas festas, porque nas festas as pessoas bebem um pouco só para língua. Falam muito, né? Mas eu nunca vi. Mas deve existir alguns livros escritos e que, de repente, tem uma recomendação absurda, assim, ó. Publicável somente após a minha morte. Deve ter, né? Lógico, tem. Exatamente, então. Tem publicado porque tem medo, né? Então. Mas veja bem, eu acho isso desnecessário. Mas é uma sacanagem isso também, né? Não, é isso que eu ia falar. É desnecessário. O que interessa a vida particular das pessoas, você devassar uma vida particular da pessoa? Não interessa. A vida particular das pessoas públicas, das pessoas que estão no governo, seja ele no executivo, legislativo ou judiciário, que elas compõem, o judiciário até nem tanto, mas que elas compõem algo que elas se transformam em pessoas públicas, uma artista e tudo, é uma coisa. Mas as pessoas de vida privada, sabe, é uma invasão besta, é uma invasão que não tem sentido, você concorda? Concordo. Aliás, as pessoas que se preocupam tanto com a vida dos outros, né? Eu costumo até, de vez em quando,
dizer para as pessoas o seguinte: não procurem defeitos nas vidas alheias. Se você quiser procurar tantos defeitos assim, dá uma olhadinha no espelho. É lógico. Porque a gente tem muitos, né? E a gente fica preocupado é bíblico, com não julgueis para não ser julgado, né? Então só interessa a vida privada de quem é pessoa pública. Por quê? Porque de repente você tem um governante, exemplo, você tem um governante que ele leva a amante para passear. Num avião. Nossa, mas governante tem amante, Neuza? Agora você será me que pegou não? de surpresa aqui. Aí leva e pergunta assim: quem é que está pagando o avião, o hotel e tudo? Você, eu. Aí, esta notícia tem obrigação de vazar, não tem? Tem obrigação. Aí Por quê? sim. Agora, se você... Aí é de interesse público, né? Agora, se você é um particular, você está com o seu dinheiro, o que eu tenho com isso? Nada, com certeza. Gente, tô vendo a Neuza aqui no aplicativo, ó. Tô vendo ela aqui pessoalmente, tô vendo ela no aplicativo. Tá vendo aqui o aplicativo da Rede Família? Olha aqui, a Neuza Leoncina aí, ó. Agora é eu, né? Ela é muito mais bonita. Volta Não, isso. que bonito aqui. Volta ela aí, tá vendo? Esse é o aplicativo. Eu tô vendo o quanto que a televisão engorda a gente. Não dá pra dar um Photoshop? Não tem jeito, tem né? jeito. Olha aqui, ó. Esse aplicativo da Rede Família, você baixa tanto no iPhone quanto no Android, ok? É só ir lá, procura lá na loja, no App Store e tal, você vai lá, colocou Rede Família, aparece aplicativo, você baixa o aplicativo, aí você acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo, em tempo real, a programação aqui da Rede Família. Muito legal isso aí. Vou dizer uma coisa para vocês, olha, eu tenho assistido muito televisão hoje, basicamente aqui pelo aplicativo. Tem o site também, o site onde você também acompanha, que é o redefamilia.com.br. Você acompanha também em tempo real toda a nossa programação, fica por dentro de tudo, navega. É gostoso, dá para entreter um bocado. Aliás, vamos começar entendendo o que é uma personalidade efetiva, uma personalidade. Olha, a personalidade, na minha opinião, é quem marca a sua presença de uma forma positiva, de uma forma exemplar, né? Porque a personalidade de hoje pode ser a personalidade detestável amanhã, principalmente no campo político, né? Sim, aliás, quanta decepção. Hein? Muito. Quanta decepção. Se você me perguntar uma personalidade política hoje, eu prefiro não responder. Eu não saberia dizer. Eu não saberia dizer. Até também pelo receio de amanhã você levar amanhã um tombo. você levar. Porque hoje você tem uma visão, às vezes, de uma personalidade, você fala, puxa, agora é essa. Um nome assim que eu ainda que eu reverencio, que não é política, que é a da ministra Carmen Lúcia. Ela me parece uma pessoa muito centrada, né? E algo que está trazendo... E do juiz Moro também, sem dúvida. Sérgio Moro. Sérgio Moro. Mas eu vou dizer, Lava Jato, que nós estamos vivendo todo esse mundo conturbado, eu posso dizer para você que, para mim, hoje, o juiz Moro é a grande personalidade do Brasil. Muito bem. Eu tenho, assim, dito em algumas oportunidades, quando o assunto se encaminha exatamente para isso, que nós temos hoje uma juventude muito saudável, muito salutar, que são os novos promotores de justiça, muita gente boa na Polícia Federal também, são algumas instituições. Mas nessas instituições também há determinadas laranjas que não são lá totalmente sadias, né? A gente sabe disso. Mas eu concordo com você, eu acho que a maior personalidade hoje do país seria o juiz Sérgio Moro. Né? Porque veja você, Alberto, as pessoas dizem a corrupção, sempre existiu, roubalheira sempre existiu. E realmente, eu concordo, a roubalheira sempre existiu, mas não institucionalizada como ela apareceu. Como ela... Que as pessoas têm vergonha até de defender. Olha, o nosso nome lá fora é horroroso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu posso dizer para você, pelo fato do meu marido ser italiano, minha filha morar no Canadá. No Canadá, nem tanto que eles não sabem nada do Brasil. Mas na Itália, eu sinto uma diferença muito grande. No começo, quando eu ia recém-casada e tudo, ela, quando falava, do Brasil, brasiliana, male, que bela gente, e fazia aquele alvoroço. Hoje, é muito triste. Brasileiros têm restrição nos países da Europa e nos Estados Unidos. Na Espanha, então, né? Tivemos tanta restrição. A tal ponto que, há pouco tempo, eu estava com a minha filha numa loja da Itália, meu marido não estava junto, e a dona da loja, que era não sei se ela é italiana ou oriental, sei lá, não deixou
que a minha filha fosse experimentar uma roupa. E eu tinha visto que ela tinha deixado outra. Aí eu perguntei para ela, italiana, por que é essa diferença? Ela falou, eu não tenho que lhe dar satisfação. Aí eu saí de lá, fui no hotel que era perto, contei pro meu marido chegou lá, fez um escândalo com a mulher, falou, vou denunciar você, eu sou italiano, minha mulher é italiana por causa comigo, minha filha é italiana. Todos vocês têm cidadania italiana. A mulher se assustou e falou que eu não fosse, isso não é comportamento. Mas por quê? Isso eu fiquei muito triste. Porque nós, brasileiros, estamos muito mal vistos lá Muito fora. mal, com certeza, muito mal visto. Eu falo isso, eu sei que muita gente vai me criticar pela minha afirmação, mas eu falo isso, gente, eu falo isso com dor no coração. Dor no coração. Porque eu sou brasileira, eu quero ser brasileira. Esse passaporte que eu tenho porque sou casada com italiano, mas eu sou brasileira. Sim. E eu fico assim, alarmada com o país que nós estamos vivendo. Bom, gente, cabe na cabeça, o pessoal do Espírito Santo que nos assiste, né? Que coisa, é isso virou uma guerra civil, um negócio assim estrondoso, tudo sendo saqueado, o exército tentando conter, ainda com o exército ainda tem muitos saques, mas quase 100 pessoas mortas, 75 pessoas mortas foi a última informação. Gente, o que é isso? Assim, Aquilo é uma guerra civil? Guerra civil. O país está um anal sem rumo, perdeu completamente o comando. Olha que me desculpe, viu? Eu tinha tanta esperança que esse novo governo pudesse fazer alguma coisa também, mas não está fazendo nada. Que país frouxo, que pessoal frouxo que não consegue tomar decisões. Pois é, e o que dá medo é justamente nós temos um retrocesso. Olha, hoje, você entendeu? Hoje pela manhã, Neuza. Está todo mundo desanimado. Agora, quando que, Alberto, você que tem uma longa história, você viu tanta gente importante na cadeia? Que já pensou uma Quando? Coisa nunca. Olha, vou dizer uma coisa a você. Hoje pela manhã, eu estava mesmo acompanhando o noticiário das emissoras de São Paulo, a rodovia, o Rodoanel, que seria o caminho muito interessante, é um caminho interessante para as praias e tal. Agora, já de algum tempo, mas agora voltou-se à prática e a Polícia Militar Rodoviária não consegue conter e também as detentoras dos direitos de exploração das rodovias jogam aquelas pedras nos para-brisas dos carros. Estava ouvindo o depoimento de uma mulher, ela falou, assustadíssima, ela falava, estava com o meu bebê na parte de trás, a minha mãe comigo, desesperada, pedindo para eu parar. Graças a Deus que eu não parei, porque uma outra parou, eles assaltaram. Será possível? Não podemos mais sair de casa. Você falou tanta gente importante na cadeia, nós estamos presos, não podemos mais sair de casa. Exatamente. Olha, e veja você, o que deixa a gente assim muito indignada é que o Brasil é rico. Nós temos fontes maravilhosas, nós temos um consumo, nós temos, sabe, o que foi feito desse país é um pesadelo impensável, né? E a gente não sabe nem por que fizeram tudo isso. Vamos voltar aqui no colonismo social, que a gente o assunto aqui é mais pesado. Mais longe, né? Vai longe. Mas é bom, porque você é uma pessoa de personalidade, você é uma pessoa de opinião, é importante, é gostoso a gente ouvir esse tipo de opinião dessas pessoas. Ô Neuza, o que é mais comum? Alguém te pedir para publicar algo, alguém te pedir para não publicar algo? Não, isso não existe mais. Não existe mais? Olha, Alberto, o colunismo social, tal qual era feito antigamente, não existe. Aliás, eu digo para você, você me apresentou como colunista social, eu falei, isso não existe mais. E eu provo para você. Qual que é a colunista social do Estado de São Paulo? Não tem. Qual que é do Globo, Jornal Globo? O Jornal do Brasil já acabou. É verdade, verdade. Daqui a pouco os jornais vão acabar também, onde está o Ibrahim Suede atualmente? O Zósimo Barroso do Amaral? Pois é. Aonde que foi parar? Mesmo, de perto. Mas quando o Zósimo... Para escrever, né? Porque para falar... Não, para falar, ele era totalmente ignorante. O Zósimo Barroso Amaral, quando entrou no Jornal do Brasil, que começou a fazer sombra para o Ibrahim, porque o Zósimo era um homem inteligentíssimo, né? Era um homem culto. E ele que introduziu o novo colunismo, enxertando política de bastidores, enxertando notícias interessantes. Hoje, você falou, hoje o colunismo social, ele se baseia na divulgação dos eventos. Ah, sim. Hoje o colunismo social, no meu modo de ver, é o seguinte. Você é um empresário,
Você vai abrir, uma hipótese, você vai lançar um produto. Vou lançar oficialmente o meu site, albertocesar.com.br, o meu aplicativo Alberto César na minha rádio web. Aí você vai fazer um evento. Aí você vai organizar pessoas para ir lá no seu coquetel, no seu encontro de lançamento. Este é um evento que será coberto. Dou um outro exemplo. Um restaurante fino da cidade, aqui pode falar comercial, não pode, né? Pode. Um exemplo, um restaurante Pobre Juan, que é um restaurante famoso no Brasil inteiro. Que pobre não pode frequentar, mas vamos lá. No Brasil inteiro. Ele vai fazer um evento para formadores de opinião para degustar os pratos dele. Ou um outro restaurante francês, elitizado. Faz um evento. Aí isso é assunto para coluna chamada social. Na verdade, a cobertura efetiva das pessoas que estão lá. Depois as fotos. Quando você chega lá, nesse lugar, você pode publicar qualquer um que esteja lá. Sim. Por quê? Porque aquelas pessoas foram selecionadas. E você publica, mas você tem que pegar autorização deles, de imagem? Não. Quando ele posta... Porque na televisão, nós pegamos autorização de imagem de todo mundo. Daqui a pouquinho você vai assinar, inclusive, sua autorização de imagem. Então, mas veja bem, quando você está lá, vamos supor, uma hipótese, um clube que faz eventos, festas grandiosas, maravilhosas, é a Hípica de Campinas, Sim. Festa elitizada, para os sócios e seus convidados. Quando você está lá com o seu fotógrafo, ou está sendo o fotógrafo da assessoria, ele já está sabendo o que ele está fazendo para sair na coluna da Neuza Leoncini, ou para sair... E aí você que escolhe as fotos, que vai e tal, você que legenda as fotos e tal. Você não precisa nem fazer escolha primorosa, porque você já segue o seguinte padrão. Você vai colocar o presidente, o vice-presidente, a diretoria, que são as pessoas mais importantes. E os convidados, você escolhe qualquer um deles, porque todos que estão lá... São importantes também. Muito bem. Neuza Leoncini, dando uma aula para a gente aqui de como é que a coisa funciona. No colunismo social que não existe mais, nas coberturas de grandes eventos, né? Ela é uma cronista de cobertura de grandes eventos. A reportagem de... Mas como é que você entra no rádio quando vai começar, quando você vai cumprimentar os seus ouvintes? Como é que você fala, Neuza? Eu entro com alô, gente bonita e chique da cidade. Pois eu quando ouço isso aí, eu me sinto até mais então, bonita, e até, você sabe que às vezes essa semana mesmo... Como é que surgiu esse bordão? O Walter Paradella, muitos anos atrás. Esteve comigo aqui. O Walter, há muitos anos atrás, eu comecei na rádio AM, né? E antes da CBN. Era Cultura. Era Cultura AM. Cultura AM. E eu falei pro Walter, como é que começa esse programa? Naquela época ainda existia coluna social, né? Não é como hoje, como eu disse. Aí ele falou, fala aí, alô, gente bonita e chique da cidade. Daí criou-se o bordão. Mas é interessante que eu recebo uma crítica. Outro dia mesmo, um amigo meu do Face falou assim, eu não sou bonito nem sou chique. Falei, gente, aí eu expliquei, fazendo uma explicação geral. Quando eu digo bonito, eu digo segundo a própria definição do dicionário. Bonito é aquela pessoa que dá um recado, uma mensagem boa, que ela transmite algo bom. Não é o bonito físico. Não é o bonito que é um amigo, que tem as proporções. Mas a beleza está nos olhos de quem vê também, exatamente, né? A beleza está no comportamento da pessoa, na maneira como ela se expressa. Esse é o bonito. E chique, qualquer um de nós pode ser chique. Os chineses que eu digo, né? Qualquer um de nós pode ser elegante. É só questão de ter critério, saber a roupa adequada e tudo. Ela não está necessariamente ligada a dinheiro. Porque você pode ter muito dinheiro e ter um mau gosto terrível. Isso é brega, né? É brega mesmo, né? Então, e ao contrário, você pode, sabendo compor, você pode ser uma pessoa chique. Então, esse é o objetivo. Que você transmita um pouco de elegância, de bom comportamento, suavidade. Pega leve, né? Sim, é isso aí. Sim. E na televisão, como é que você faz seu programa? Então, na televisão eu faço o seguinte, chama Estilo e Elegância, Sala de Visita. Então, eu falo de coisas boas, né? Não vou falar... eu não falo de esporte, porque eu não entendo nada. Não sei nada do assunto. Você não fala de Lava Jato? Eu não falo. Assim. Não, às vezes eu abro o programa dando um plazinho, um teaser dando reforço em alguma coisa. Mas não entro dentro do campo político mesmo porque eu não tenho informantes desse nível. Então eu convido pessoas que possam levar alguma coisa. Médicos, psicólogos, pessoas que lidam com arte, instituições sociais que trabalham, alguém que agrega algum valor para a nossa comunidade.
que traz uma novidade. Para a nossa, que é aquela cirurgia. É mais ou menos o estilo do nosso programa aqui. O estilo seu aqui é mais ou menos isso. Pessoas que possam levar uma boa mensagem, uma mensagem assim, informal, enquanto isso passa-se as imagens. Também falo de moda. A minha filha que mora no Canadá, ela entende muito de moda, ela me manda as informações, eu procuro no Google, a gente transmite os desfiles internacionais. Aliás, o Google, tantas outras, né, outros canais de pesquisa, eu falo que hoje tudo é fácil, né? Você pergunta ao Dr. Google, nem tudo ele responde acertadamente, mas ele responde muita coisa. Mas te dá um caminho, né? Mas eu sou lá de um período em que as pesquisas eram feitas na enciclopédia Barça, né? Britânia também, aquelas coisas todas. E vinham aqueles livros anuais e tal. Hoje não, hoje é tudo muito mais fácil. E por conta dessa facilidade, também a gente entende, a internet desempregou muita gente, né? Porque muita gente aí, desses quase 13 milhões de desempregados que nós temos no Brasil, grande parte é por conta da internet. Nós também temos que nos reciclar e temos que efetivamente buscar um caminho alternativo. Mas, por outro lado, facilitou muito, né? Facilitou. Por outro lado, facilitou, mas é como você falou, a gente tem que estar sempre aprendendo e às vezes a gente enfia a mão na cabeça e fala, que saudade da minha máquina de escrever, né? Parecia que era mais fácil, mas é normal. E o que é que lhe dá mais prazer nesse período todo? Televisão, o rádio, o jornal, a revista? O que é que te completa mais como satisfação pessoal? Olha, hoje o que me completa mais, que eu gosto muito, é o rádio. É pena que eu tenho um espaço pequenininho no rádio, já tive espaço maior, mas foram enxugando, me sobrou pouco. Porque a televisão, você tem um problema com a imagem, né? Então, por exemplo, nós, as mulheres, temos que maquiar, se pentear, A televisão engorda a gente fica, olha, não gosta muito. Tudo bobagem, tudo bobagem. Mas quanto a revista, é gostoso escrever, pensar também. Eu gosto do Face, porque eu ativo as minhas células cerebrais. Você usa muito as redes sociais? Uso bastante, porque eu fico bem ali no Face e nos sites. E agora, o rádio, ele é mágico, né? Você não acha? Eu gosto muito. É uma coisa interessante. Tanto que eu criei a minha rádio web, né? O rádio, quando de repente você pega um táxi e você fala alguma coisa, e ele fala, você é a Neuza Leoncini? Aquilo dá uma satisfação, você vai, eu ouço você. Mas eu gostaria de fazer um programa muito maior em rádio. Acho que eu vou fazer. Não posso trabalhar na sua rádio web? Pronto, já tem um espaço para você trabalhar. Porque você sabe, gente, se trabalha numa emissora grande, seja muito mais. Você é restrito, você tem espaço pequenininho, tudo. Porque o rádio você expõe. O rádio né? O rádio é mágico, né? Porque a televisão, eu não preciso explicar para vocês o que é que estou segurando aqui. Vocês estão vendo, é um tablet, tá certo? Mas se eu não usasse o nome tablet, se eu não usasse a imagem, eu iria definir, eu iria passar a imagem e cada um de vocês ficaria imaginando como seria o objeto que eu estaria segurando. Mas é isso aí. Neuza. Você lembra das novelas, só para completar? Paulo Gracindo? Lembra da Isis de Oliveira? Que a gente imaginava, eu imaginava a Isis de Oliveira, aquela moça linda dos olhos verdes, depois tive uma decepção quando eu vi ela. Querida, chegamos ao fim do nosso Visão Geral. Foi um prazer enorme falar com você. Obrigada, gostei demais. Tenho certeza que todos gostaram. E sucesso! Obrigada. Eu que sinto um prazer imenso, me sinto prestigiada de ter sido convidada aqui no seu programa. Realmente. Querida, imagina, foi muito bom. Conversei aqui, meus amigos, com a Neuza Leoncini. Eu tenho certeza que vocês gostaram, eu gostei também. Foi um papo muito agradável, tá bom? Saúde, paz e alegria. E muita sorte, meus amigos. Vambora, querida? Vamos. Foi muito bom. Obrigada.